Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É com muita alegria que voltamos ao Kardec. Agradeço de coração o convite que nos foi formulado, Abelinho. É sempre uma oportunidade de estudo, aprendizado. Agradeço ao Senhor Jesus pela bênção de nos permitir, a despeito de toda a nossa inferioridade, trabalhar lá na sua seara. Assim como, por dever de consciência, agradeço também a minha esposa, que tem sido o anteparo para que a gente possa trabalhar um pouquinho na seara de Jesus. O assunto de que vamos tratar hoje está refletido na tela: espírito, perispírito e corpo. Vamos discutir um pouquinho de cada um dos elementos e aquilo que um interage no outro, para que possamos nos conscientizar cada vez mais daquilo que temos nas mãos para crescimento e desenvolvimento dos nossos espíritos. Quando esses três elementos estão juntos, agrupados, é o espírito encarnado. Quando lhe falta o corpo físico, resta-lhe espírito e perispírito na dimensão espiritual. A ideia da existência dos espíritos não é uma criação da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita, não é Allan Kardec que traz para todos nós a noção da existência dos espíritos. Nós, seres humanos, de longa data, multimilenarmente, temos noção da vida além do corpo físico, da existência de seres extracorpóreos. Para nós, a figura dos espíritos é muito antiga e vai aparecer no Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, evidentemente, vem sistematizar o conhecimento e nos falar acerca deste ente, o espírito, não é? Naquilo que nos interessa para alcançarmos a plenitude a qual o fatalismo divino nos direciona. No Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos encontrá-lo no Monte Tabor, conversando com Moisés e Elias. O Senhor se transfigura, fazendo brilhar a sua luz espiritual, e conversa com Moisés e Elias. Ora, Jesus está conversando com dois espíritos altamente esclarecidos e desenvolvidos. Disse o Senhor Jesus que Elias havia sido a reencarnação de João Batista e que João Batista era o maior de todos os espíritos até então nascidos aqui na Terra. Então Jesus está conversando com espíritos superiores, espíritos altamente desenvolvidos. Mas as letras do Evangelho também vão trazer o Senhor conversando com espíritos que ele chamava de imundos, dado a sua inferioridade moral, nas condições de fazerem sofrer através das perseguições e obsessões espirituais. Jesus também lidava com espíritos no outro extremo, ou seja, no Evangelho a gente vai perceber facilmente que os espíritos não são todos iguais. São seres que habitam o mundo espiritual fora do mundo corpóreo, dirão a Kardec na codificação. Mas em Jesus já aparece que há uma diferença muito grande entre os espíritos indo da mais abjeta inferioridade e a maior lucidez que se possa alcançar aqui na Terra. Allan Kardec, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, vai discutir com os espíritos e vai deixar para nós todos como referência a escala espírita. O mestre Lyonês vai dizer que existe uma infinidade de variações entre os espíritos, mas para efeito didático e para nosso entendimento, Allan Kardec estabelece com os espíritos 10 classes de espíritos em 3 grupos. E determina as características de cada um desses espíritos, ou de cada uma dessas classes, ou de cada um desses grupos, para que fique fácil para nós outros nos identificarmos justamente na escala espiritual. Então, se quisermos saber
em qual condição estamos, é só ir no Livro dos Espíritos, a partir do item número 100, dar uma estudadazinha e rapidinho a gente se conscientiza qual é a nossa condição espiritual. Mas é evidente que o Consolador, que veio falar sobre todas as coisas, não podia deixar de falar da causa primeira, que é o Espírito. Não causa primeira Deus, mas causa primeira Espírito, para que a gente possa se esclarecer. E é logo na questão 23 que Allan Kardec pergunta o que é o Espírito. E os Espíritos vão dizer que o nosso Espírito, nós, enquanto Espíritos, somos o princípio inteligente do universo, ou seja, é o ser pensante, é o ser que aprende, é o ser que ensina, é o ser que sonha, que planeja, enfim, é o ser que tem uma atividade intelectual, consequentemente uma atividade psíquica, e facilmente a gente percebe, basta olhar para nós mesmos e no panorama humano, que a inteligência é passível de ser desenvolvida. Consequentemente, o atributo inteligência do nosso espírito, ele é passível de ser desenvolvido, e é mesmo uma obrigação natural nossa, desenvolvermos o nosso conhecimento. Segundo mandamento para os espíritas, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Mas Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, vai dizer que nós temos um outro atributo, que é o atributo moral. Então, da mesma forma que a inteligência é o atributo moral, e é fácil também nós percebermos isso na escala espírita e no nosso mundo de encarnados, o quanto somos diferentes uns dos outros na questão moral. Ora, se há pessoas em condição moral melhor do que a nossa, significa que nós também poderemos atingir isso. Jesus deixou muito claro, não é? Que nós deveríamos fazer isso. De qualquer forma, Kardec quer saber o que é o Espírito, mas aí ele pergunta na questão 23A, qual é a natureza íntima do Espírito? É como se o codificador perguntasse do que ele é feito, porque ele é alguma coisa, e os Espíritos vão dizer que, embora o Espírito seja algo, ainda foge do nosso entendimento, porque não se pode dizer que ele é matéria, embora ele seja alguma coisa. E nós não temos um entendimento ainda muito avantajado para entender algo que não é matéria, porque nós ainda temos uma relação muito forte com a matéria. O Espírito é algo que ainda nos é vedado o conhecimento, e por isso Kardec não vai muito à frente a respeito da característica, vamos dizer, que palavra poderíamos usar, corporal, enquanto um ente, porque tudo que existe tem uma forma delimitada, constante, determinada, e é o que Kardec vai perguntar na questão 88 do Livro dos Espíritos. Ele quer saber se o Espírito, esse serzinho brilhante que está aqui exposto, e tem razão de ser dele estar dessa forma aqui desenhado, tanto pela doutrina espírita, quanto pelo Evangelho de Jesus. Mas vamos à resposta dos Espíritos, quando ele pergunta se o Espírito tem uma forma determinada, limitada, constante. E eles disseram o seguinte, está no Livro dos Espíritos: para nós, sim, para vocês, não. Quer dizer, os Espíritos superiores, esclarecidos, conseguem enxergar o Espírito na forma como ele é, nós ainda não. Mas eles dão um termo de comparação, estabelecem um termo de comparação para que a gente possa ter uma referência aqui na Terra. E é quando os Espíritos vão completar a resposta, dizendo que, se nós quisermos, poderemos compará-lo a uma chama, a um clarão, ou uma fagulha etérea, ou seja, luz, um geradorzinho de luz, um foquinho de luz. A figura representa isso. Um foco de luz. E Jesus disse algo muito interessante a respeito: vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Kardec torna a perguntar para os Espíritos: essa luz, essa chama, esse clarão, tem cor? Tem uma cor definida? Sim, respondem os Espíritos, e é de acordo com o aspecto, o desenvolvimento moral que o Espírito adquiriu. Pode ir do opaco, escuro, a brilhante como o brilho de um rubi. Ou seja, aquela escala espírita que apresenta as condições morais, vão ter refletido também na escala espírita a luz natural de cada um de nós. Cada um de nós tem uma coloração específica, particular.
E ao citarmos isso, é bem capaz que algumas pessoas aqui estejam se perguntando: que cor será que é meu espírito? Se formos lá na escala espírita, facilmente a gente vai identificar a cor dos nossos espíritos. Porque lá mostra quais são as características de cada espírito. E quanto mais desenvolvido moralmente, mais iluminado ele é. Quanto menos desenvolvido moralmente, mais opaco e apagado ele é. Segundo as paixões, segundo os vícios que o espírito desenvolve aqui na Terra. Simples assim. Muito simples. O espírito é o ser inteligente do universo. Ele foi criado simples e ignorante e está destinado à perfeição. Desde o momento que somos criados até a perfeição, nós é que temos, pelo livre-arbítrio, a possibilidade de escolher o caminho com o qual nós vamos chegar na perfeição. Nosso espírito, o ser pensante. E quanto mais ele tem atividade, mais ele emite energia, seja ela escura, seja ela brilhante. Quanto mais poderoso psiquicamente, maior é o seu poder de irradiação. E nós sabemos que luz é energia ondulatória. Se é energia e é propagada por ondas, e dependendo da frequência, a cor, aonde essa frequência, essa onda chegar, vai produzir um efeito, porque é energia. Então, o nosso pensamento, a nossa atividade psíquica, vai sempre produzir um efeito, e esse efeito estará, em última instância, no objeto do nosso pensamento. Simples, mecanismo muito simples. Mas vamos seguir o nosso raciocínio. Essa questão da iluminação do espírito, da luminância do espírito, nós temos noção. Não precisa nem ser espírita, porque ao longo desses 2000 anos de cristianismo, a gente sempre se habituou a dizer que fulano é um espírito de luz, cicrano é um espírito de luz. E aquelas imagens que nós criamos, seja através de pinturas, seja através de esculturas, com uma determinada coloração no entorno, ou ainda com uma auréola na cabeça, é a noção que temos que quanto mais a pessoa se santifica, mais iluminada ela é. Então todos nós temos essa noção muito clara aqui na Terra. Allan Kardec, um pouquinho mais à frente da questão 88 e a questão 88A, vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos. O espírito anda a descoberto ou há alguma coisa que o reveste no mundo dos espíritos? E os espíritos disseram que existe uma matéria que reveste o espírito. A partir dessa questão, a questão 93, fica designado que esta matéria que reveste o espírito, para nós outros, chama-se perispírito. Kardec vai definir o nome perispírito a partir da questão 93. Mas é preciso fazer também, como nós fizemos com o espírito, fazer um esclarecimento. Não é a doutrina espírita que está criando a noção de que existe um corpo, existe uma matéria que envolve o espírito. Não. Há milênios nós estudamos, nós seres humanos, estudamos a existência de um corpo físico, de um corpo perispiritual, de um corpo espiritual. No Egito dos faraós, há 4.000 anos, já se estudava a existência dessa matéria que reveste o espírito. Joana de Ângeles, em Estudos Espíritas, vai nos lembrar sobre isso, que em todos os séculos, nos últimos 4.000 anos, se estudou o perispírito em todos os lugares do planeta. Em cada lugar, evidentemente, tinha um nome. A doutrina espírita vai chamá-lo perispírito. E os espíritos, em 4 questões do Livro dos Espíritos, vão trazer algumas informações extremamente interessantes e necessárias para o nosso conhecimento. Primeiro, que esse corpo perispírito, aqui representado na figura central, esse corpo ele é formado com os elementos que compõem o planeta. Os elementos químicos, os elementos físicos, que fazem parte do nosso planeta, fornecem os elementos para compor este corpo. Ora, se são elementos tirados do mundo físico para compor o perispírito, significa que tem um peso.
E o perispírito obedece a uma lei gravitacional. O nosso corpo espiritual, embora ele seja invisível, ele obedece a uma lei gravitacional. Emmanuel vai nos dizer isso no capítulo 6 de Roteiro, mas se quisermos nos aprofundar, 2 livros espetaculares a respeito do perispírito, Luiz Gonzaga Pinheiro e Zalmino Zimmermann, vão estudar com profundidade e nos conscientizar, nos fazer conhecer a realidade. O nosso perispírito tem um peso específico. Permite ao espírito que ele se movimente e que ele se eleve na atmosfera. Pronto. Qual é o peso do meu perispírito? O grande doutor Hernani Guimarães Andrade trabalhou esse tema num livro muito interessante chamado Psiquântico. Na Europa, guiados por orientações espirituais, chegou-se à conclusão que o nosso perispírito tem em torno de 50 gramas. Pesquisas em Massachusetts, nos Estados Unidos, na prática, colocando pessoas que estavam para desencarnar sobre balanças de alta precisão, confirmaram que o nosso corpo perispiritual tem uma pequena variação, chegando até 70 gramas. Ou seja, quando a pessoa desencarna, o corpo perde cerca de 70 gramas. O que significa dizer que desencarnar emagrece. E que se alguém quiser dar uma emagrecida meio rápida, é só dar uma desencarnada. Quem está muito preocupado com o peso. Mas os espíritos vão dizer que essa condição de peso é que vai dar ao espírito melhor ou pior condição de se elevar na atmosfera. Então, se eu desencarnar hoje, onde vai o meu perispírito em termos de flutuação? Raciocinemos. Se nós enchermos uma bexiga, dessas que a gente enfeita as nossas festinhas de aniversário de criança, com o ar dos nossos pulmões, damos um nozinho e soltamos, ela cai. Mas se nós a enchermos com um gás mais nobre, ela vai flutuar. O perispírito é assim. Quanto mais moralizado o espírito, menos materializado é o espírito, mais livre ou mais pesado é o seu espírito, é o seu perispírito. E Jesus tem 2 orientações muito interessantes a esse respeito. O mestre vai dizer o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, tudo aquilo que a gente valoriza, materialmente falando, sejam pessoas, ou sejam coisas e objetos, o nosso coração, ou seja, o nosso sentimento, as nossas emoções vai estar envolvido e, consequentemente, vai prender o nosso espírito. E ele ainda vai dizer que tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, e o que nós desligamos na terra, nós desligamos no céu. Céu, para Jesus, para o nosso entendimento, é mundo espiritual. Então, se eu sou grudado a determinado bem material aqui na terra e desencarno, eu, no mundo espiritual, continuo preso a ele. Então, às vezes, a gente se prende à casa que a gente tem, ao carro que a gente tem, à conta bancária que a gente tem, às pessoas que convivem conosco, e a gente acha que, embora tenhamos desencarnado, precisamos continuar tomando conta aqui na terra para ninguém dilapidar o patrimônio ou tirar proveito das pessoas com as quais nós temos um vínculo. É isso, o perispírito vai estar tão denso e a nossa preocupação tão com as coisas materiais que a gente não vai sair do âmbito do terra a terra. Simples assim. Essa coisa de ir para uma colônia espiritual, como o nosso lar, por exemplo, que está a 50 quilômetros de altura, é meio complicado. Para chegar numa condição dessa, a gente precisa ser socorrido. E para a gente ser socorrido, precisa ter merecimento. Para ter merecimento, precisa ter atitude com relação ao próximo, senão a gente desencarna e fica igual os exemplos que tem no filme Ghost. Eu acho que não tem um brasileiro ainda que não assistiu Ghost. Então todos nós vamos nos lembrar do que acontece quando os dois desencarnam, tanto o mocinho do filme quanto o bandido. O mocinho sai correndo atrás do bandido como se estivesse vivo. A hora que ele volta é que ele percebe que ele morreu. Quem trabalha em sala mediúnica, nos centros espíritas, sabe como é isso. Existe uma quantidade muito grande de espíritos que são trazidos para que a gente os informe de uma forma caritativa que eles já desencarnaram. Não sabe que desencarnaram. E como é que você explica para alguém que está vivo que ele morreu? Porque ele se sente vivo. E está vivo.
E aí é todo um processo que às vezes se demora muito. Há uma quantidade muito grande de espíritos que, por conta do perispírito, precisam andar aqui na Terra de ônibus, de carro, de moto, de bicicleta, de avião, de navio, porque não consegue a volitação, a transferência geográfica por conta da força de pensamento. Os seus valores, as suas possibilidades estão restritas aos valores de encarnado. Precisamos pensar nisso. Só há uma vantagem nessas condições: você não paga passagem. Pode andar gratuitamente nesses meios de transporte que ninguém vai te cobrar passagem. Mas é perda de tempo, porque fica-se vinculado ao mundo material, deixando de crescer rumo à espiritualidade, que é o que se espera de nós. Então, o perispírito tem um peso relativo ao desenvolvimento moral do espírito e relativo ao seu relacionamento com as coisas do mundo. E a pergunta, evidentemente, é: eu estou pronto para voltar ao mundo dos espíritos e deixar tudo quanto é questão material para trás? Precisamos pensar nisso. Quem de nós sabe o dia, o mês, o ano que vai voltar para o mundo dos espíritos? Nós precisamos nos preparar. E é por isso que Jesus vai dizer para nós não darmos muita importância às coisas materiais. Esta noite pode ser que se peça a nossa alma, diz o Evangelho. Não estamos falando de ninguém aqui. E tomara que não seja eu. Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos. Questão 95, para encerrar essa questão do perispírito, naquilo que podemos chamar de aparência, porque se nós prestarmos atenção na figura, nós vamos ver que o perispírito tem algo do espírito, assim como tem algo do corpo físico. Do espírito, ele tem toda a luminescência, porque tudo aquilo que o espírito gera de energia inunda o perispírito. E do corpo físico, ele tem a aparência física. E ele tem essa aparência física por conta do costume que nós temos, multimilenar, de milhões de anos, de desenvolvimento biológico, é a imagem que fica circunscrita ao nosso entendimento. Na questão 95 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a forma que o perispírito tem. E os espíritos vão dizer que é a forma que o espírito acha mais conveniente. É de acordo com a sua natureza psíquica. Ora, se existe um corpo perispiritual, esse corpo perispiritual, então ele tem uma forma adequada ao conhecimento que o espírito tem, ao psiquismo do espírito com seus valores. Ora, mas se existe um revestimento, significa dizer que a gente não enxerga espírito, a gente enxerga perispírito. Então, quando alguém tem a oportunidade de ver uma determinada entidade, ele não está vendo o espírito. Eu vi o espírito da minha avó. Não, nós não vemos o espírito da vovó ou de ninguém mais. Nós vemos o perispírito, que traz a imagem que a vovó tinha aqui na Terra para que a gente possa reconhecê-lo. É muito plástico o perispírito, muito plástico. Há uns 20 anos atrás, nós passamos por uma experiência muito interessante lá no Franciscano de Xavier. Uma menina da evangelização, à época ela tinha uns 10 anos de idade, e ela chegou meio quietinha naquele dia da evangelização, e no fim ela nos chamou em particular: tio, eu queria conversar um negócio com você. Eu falei: pois não, minha filha. Ô tio, todas as noites, essas últimas noites, à hora de dormir, eu tenho visto um espírito sentado nos pés da minha cama. Falei: você tem visto um espírito sentado? Sim. Mas você sabe o que ele quer? Ele já falou? Você já perguntou, mesmo que mentalmente, não é? Ele falou: não. Ele fica ali sentado, eu fico observando ele, e ela muito calma, muito tranquila. Para uma criança de 10 anos, todas as noites vê um espírito sentado na cama, né? Eu já comecei a admirar a facilidade com que ela estava lidando com aquilo, a tranquilidade. Não, tio, eu ainda não perguntei, ele também não fala nada, eu não sinto, não percebo, mas eu vejo ele. E como é que ele é? Eu acho que eu não devia ter perguntado isso, mas serve para os nossos estudos, evidentemente. Tio, ele tem a forma de uma pessoa adulta, ele é peludo por inteiro e é negro como um carvão. O rosto dele se assemelha a um rosto de cachorro,
ele tem os dedos muito grandes, com unhas muito grandes, e numa das mãos ele segura um garfo muito grande. Os pés dele são pés iguais de cabrito, e ele tem um rabo. Ela naquela tranquilidade toda, e eu querendo sair correndo. Com toda a experiência que a gente já tinha. Falei, minha filha, ele é desse jeito, tio. E ele não fala nada, nada, tio. Ele fica sentado e eu... Bem, orientamos para que ela fizesse prece pela casa, por ela, pelo anjo da guarda dela, pela entidade. Colocamos o nome da família toda no caderno de preces. Mas uma coisa nos veio ao raciocínio: ela não tinha medo, porque aquele espírito não tinha nada com ela. Não tinha nenhuma relação com ela, ela estava tendo tão somente uma vidência espiritual. Evidentemente, para aquele espírito fazer pouso na casa dela, e era um lar meio desajustado, se é que podemos dizer isso, alguém estava mantendo aquele espírito ali dentro, pela atração vibratória, pela viciação, pela condição espiritual. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é: ele foi criado daquele jeito? Não, ele é um espírito. E por que ele tem aquela aparência à época, e tomara que não tenha mais? Porque é a forma como ele quer ser visto, temido, é a forma como ele quer se impor, é a forma como ele quer ser conhecido. O dia que ele se evangelizar, se é que já não fez isso, ele vai, evidentemente, voltar a uma condição natural humana. O perispírito tem essa facilidade de ser moldado pelos interesses e os valores do ser pensante. Mas o perispírito terá outras atribuições ainda. Pois não? Por favor. Pessoal, tem alguém com um palho branco parado aqui na frente? FOU 9301. Vai ser multado e guinchado. Palho branco, FOU 9301. Tem outras funções ainda, o perispírito. Jesus tocou no assunto, o Evangelho toca no assunto e a doutrina espírita vai explicar. Vamos começar então pelo Evangelho do Senhor Jesus. Um rapaz, diz o Evangelho, aos 18 anos e cego de nascença, pede para ser curado por Jesus. E Jesus o cura, fazendo um barro com a saliva e passando-lhe nos olhos, pede para que ele se lave no tanque de Siloé, e ele passa a ficar com as vistas já normalizadas e começa a enxergar. Os apóstolos chegaram em Jesus e fizeram o seguinte questionamento: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Bem, primeira conclusão: o pecado, o erro moral, impacta em consequências no corpo físico. Senão os apóstolos não perguntavam quem foi que pecou para ele nascer cego. Eles já sabiam que o erro moral cometido pelo ser pensante impacta no corpo físico. Segundo, quando ele pecou, se ele nasceu cego? Em outras vidas. Então eles também tinham noção da reencarnação. Senão, não tem razão de ser. Nasceu cego, por que pergunta quem foi que pecou? Foi ele? A reencarnação. E Jesus vai dizer que não foi ele nem os pais, mas aconteceu assim para que Jesus fizesse as obras que precisava ser feitas, segundo estava previsto. Mas por que eles perguntaram sobre o erro dos pais? Por conta do primeiro mandamento de Moisés, que nos apresenta um Deus rigoroso que pune na terceira e na quarta geração os erros cometidos. Ora, nós poderíamos perguntar: é justo que meu neto e meu bisneto sofram pelos erros que eu cometi? Não. Está aí embutido também a reencarnação. Eu erro, não dá tempo de voltar na segunda geração, mas dá tempo de voltar na terceira ou na quarta. Então, o erro cometido agora, eu vou repará-lo no corpo físico, lá na terceira ou na quarta geração.
Mas se aquele rapaz, e Jesus vai dizer que ele não teve nenhum pecado para ser expurgado pela cegueira, Jesus disse isso, não foi ele nem os pais que pecaram, a gente poderia perguntar, mas a cegueira é um problema muito grave, muito sério, uma dificuldade muito grande? De que forma as coisas poderiam acontecer sem que a justiça ou a bondade divina ficasse manchada? Simples, ele ter aceito vindo cego para Jesus curá-lo. Então existe um planejamento reencarnatório, sim. Existe um planejamento reencarnatório. Jesus deixou isso muito claro a Nicodemos, o doutor da lei. O Espírito sopra a vida onde ele quer. Ora, se o Espírito quer aqui, é porque aqui lhe interessa, mas tinha outras possibilidades. Então ele está planejando. De qualquer forma, o que fica muito claro é, todo erro que o Espírito comete vai trazer como resultado um impacto no corpo físico. E isso fica evidente, ainda mais, quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. 38 anos paralítico, diz o Evangelho. Jesus o cura, e lá fora, Jesus o encontra, nas escadarias do templo, e diz para ele textualmente, eis que agora você está são, mas vai, e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O que é que Jesus está falando para nós? Que os erros que nós cometemos haverão de impactar o nosso corpo físico. E como é que isso se dá? Via perispírito, vai ensinar todos nós André Luiz em Evolução em Dois Mundos. André Luiz diz mais ou menos o seguinte: todo erro cometido pelo ser consciente cria uma nódoa, cria um foco, entre aspas, de energia menos feliz no seu corpo perispiritual, que vai ser filtrado pelo corpo físico mais cedo ou mais tarde. É bem provável, assim como a coloração do espírito, alguém esteja aqui pensando, meu Deus, então quanta coisa eu ainda tenho de mancha no meu perispírito, para ser filtrado pelo meu corpo físico, nesta e em outras encarnações. Não nos preocupemos com isso, a gente deveria se preocupar com uma outra coisa, porque não é só através da lágrima que a gente limpa o nosso perispírito. A gente também tem essa possibilidade de limpar o nosso perispírito dos erros cometidos no passado pelo suor. Pedro, o apóstolo, vai dizer isso para nós. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu tenho muitas manchas no meu perispírito, e com certeza as tenho, eu preciso trabalhar urgentemente para implantar um novo comportamento no bem, no amor, para que eu possa ir expurgando esses defeitos criados por mim mesmo. Todo bem praticado, insistentemente, conscientemente praticado, vai eliminando as manchas do nosso perispírito. Relembremos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que toda a lei de Deus está na nossa consciência. Ora, a nossa consciência está no Espírito. Toda vez que nós agredimos, então, a nossa consciência, é como se nós colocássemos um fulcro escuro dentro da nossa consciência. E a energia liberada pelo Espírito encontraria nesse fulcro uma barreira, consequentemente faria uma sombra no nosso perispírito, que teria que ser limpa mais cedo ou mais tarde, porque estamos caminhando para a perfeição. Então, todo erro do Espírito fica registrado no seu perispírito. Cada um de nós. Ora, será o perispírito um dos componentes que formam o novo corpo físico? O mesmo Dr. Hernani Guimarães de Andrade vai chamá-lo de modelo organizador biológico. Aquele perispírito que se apresenta ali, ele será um dos componentes a sustentar, a dar condições para um novo corpo aqui na Terra. Há outras variantes que nós vamos discutir rapidamente. De qualquer forma, a gente já percebeu que conforme o erro que o espírito comete, ele vai deformando o seu perispírito, consequentemente ele vai impactar no seu corpo físico, externa ou internamente falando. E isso precisa ficar muito claro para todos nós. Mas, ainda uma vez, vamos raciocinar. Nós estamos gerando uma energia que inunda o nosso perispírito, e vamos gerar um corpo que vai envolver todo. Nosso perispírito vai envolvê-lo num todo. Toda a energia gerada pelo espírito inunda, portanto, o perispírito e inunda também o corpo físico.
Então, se eu penso positivamente, eu estou dando energia positiva para o meu corpo físico. Se eu penso negativamente, eu estou bombardeando o meu corpo físico, via perispírito, com energias menos felizes. Os gregos, há mais de 2000 anos, já nos dizem, mente sã em corpo são, e com razão. Quais são os pensamentos, quais são os nossos comportamentos mentais que a gente tem mantido ao longo de nossos dias? Tudo isso vai impactar na saúde do corpo físico. Vamos mais para frente um pouquinho. Quando Jesus fala, orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então eu, enquanto espírito, resolvo orar pelo meu inimigo, gero energias positivas, de alta qualidade. Essas energias inundam o meu perispírito, inundam o meu corpo físico e vão em direção ao objeto das minhas preces. Quando eu estou rezando, então, para o meu inimigo, quem está sofrendo as consequências positivas? Sou eu. Quando eu não quero rezar pelos meus inimigos, quando eu os quero mal, desejo... Não, eu não vou me vingar, a lei dos homens não permite isso, mas Deus é grande. Quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer aquilo? Bem feito. Fica torcendo para que as coisas aconteçam de ruim. Todo pensamento gerado nesse sentido vai gerar energias correspondentes que vão bombardear o nosso corpo físico. Então, quando Jesus pede para nós orarmos pelos inimigos, é um mecanismo benéfico para nós mesmos. Não estamos fazendo favor para ninguém, estamos fazendo favor para nós. Absolutamente, é para nós. Mas olha que interessante. No livro Missionário da Luz, tem algumas informações muito importantes para o nosso conhecimento. No capítulo 12 e no capítulo 13, principalmente, traz-se a ideia para nós do planejamento reencarnatório. E no capítulo 12, André Luiz nos fala de uma mulher no mundo dos espíritos, ela está na condição feminina e está planejando a reencarnação para voltar na condição feminina. Ela já está na condição feminina no mundo dos espíritos e vai tornar a vestir a vestimenta feminina aqui na Terra. E, na ocasião, ela está indo para o departamento de reencarnação. E ela vai tomar ciência do corpo físico que ela vai ter na Terra, em função das suas necessidades espirituais, das suas condições perispirituais. Ela está indo lá no departamento de reencarnação, conversar com um espírito altamente competente, e ele está traçando um molde físico para ela. Ela vai, olha aquele manequim fluídico, se é que podemos chamar assim, criado por uma entidade espiritual de alta competência, e o que ela está vendo será a condição dela quando ela atingir a idade de adulta. Então ela está diante dela quando ela estiver na próxima reencarnação na idade adulta. E o que diz ela para aquele benfeitor? Este corpo eu não quero. Quem consegue agradar as mulheres, hein, Abilinha? Nem no mundo dos espíritos, hein? Minha irmã, por que você não quer esse corpo? Acreditem na resposta. Porque está bonito demais. Aquela mulher estava reclamando e negando o corpo que ela ia ter na Terra porque estava maravilhosamente belo. Que contradição, não é? Quando reencarna, vira-se escravo da beleza, né? Ou dos mecanismos para nos tornar mais belos. Os homens não têm muita chance. Por que você não quer? Porque nas últimas reencarnações, eu fui à falência espiritual justamente porque eu tinha um corpo bonito. A vaidade e o orgulho me derrotaram. E eu não posso mais perder tempo com isso na Terra. Dá um jeito de enfeiar esse corpo, quis dizer ela. Dá uma amarrotada nele, faz alguma coisa, eu não posso voltar bonita para a Terra. Mas a pergunta é, ela não tem um perispírito, que seria o molde do corpo? Sim, mas ele não desenhou um molde lá diferente do perispírito dela? Sim. Ora, onde é que está a explicação? No mapa genético. Não só o perispírito impacta na condição física,
Mas segundo as provas e as expiações do Espírito, as coisas também são determinadas pelo mapa genético, através do cromossomo que está no espermatozoide que vai atingir o óvulo. Hoje nós sabemos, através de Alexandre, o grande instrutor espiritual de Missionário da Luz, nós sabemos que o espermatozoide que tem as características genéticas mais aproximadas com o espírito, e até vibratoriamente falando, é que vão atingir o óvulo. Não é o espermatozoide mais rápido, não é o mais forte, o mais sadio que fecunda o óvulo. É o espermatozoide adequado às necessidades do espírito. E conforme é o planejamento reencarnatório, porque quanto mais esclarecido e consciente é o espírito, mais a nível de detalhe se desce no planejamento, Alexandre mostra para nós, em Missionário da Luz, que um determinado espermatozoide lá precisou sofrer um jato de energia para que ele alcançasse o óvulo o mais rápido possível. Nós não somos frutos do acaso. Dos milhões e milhões e milhões de espermatozoides, o que conseguiu é resultado das nossas necessidades espirituais. Simples assim. E as coisas vão acontecer segundo o planejamento reencarnatório traçado por nós. Agora imaginemos, você tem duas formas para fazer dois bolos. A massa é a mesma. Uma forma é aquela velha que nós temos lá em casa, toda pretejada, toda torta, amassada. O bolo sai certinho? Não sai. A outra forma, novinha, vamos usá-la pela primeira vez, o bolo sai certinho. O perispírito é mais ou menos isso. Consequência das necessidades do espírito e daquilo que ou ele fez no passado, ou que ele planejou para o futuro, segundo as suas necessidades de provas e expiações. Está em nossas mãos. Em nossas mãos. É muito sério isso. O corpo físico, diria Jesus, é um templo. Templo do Espírito. Então ele não precisa ser endeusado, ele precisa ser respeitado. Ele não precisa ser objeto de adoração constante e extremada, como nós temos visto no mundo de hoje. Ele precisa ser tratado muito bem para que ele tenha condições de levar o espírito até quando o espírito planejou. E quanto mais a gente intervém no nosso corpo físico por conta da vaidade, por conta do orgulho, pior vai ficando o nosso perispírito para as próximas reencarnações. Esses dias saiu no Diário da Região que a quantidade de jovens entre 18 e 30 anos que estão buscando a cirurgia plástica para efeito de estética é um negócio absurdo em Rio Preto. Só para melhorar, pretensamente para melhorar a aparência. E a aparência é exatamente aquela que nós precisávamos ter aqui na Terra. Então o corpo é um templo, mas precisa ser muito bem tratado e não endeusado, repetindo. Neste conjunto estão todas as respostas para a nossa consciência aqui na Terra. O que é que temos feito em benefício do nosso perispírito e, consequentemente, do nosso corpo físico? O que é que temos feito do nosso cérebro, em termos de aprendizado? Porque na próxima reencarnação, eu posso receber um cérebro ainda mais potente, se eu utilizar aquilo que tenho, se eu utilizar bem aquilo que tenho agora. Mas eu posso também, como diz a questão 371 do Livro dos Espíritos, ter um cérebro menos potente, porque não usei bem o talento que recebi nesta existência, a ferramenta que recebi, não usei. E isso para todo o nosso organismo. O que é que temos feito do nosso corpo físico? Isso será refletido na reencarnação ou nas reencarnações futuras. Nós precisamos pensar nisso. Allan Kardec vai fazer uma pergunta muito curiosa aos espíritos a respeito da localização do espírito no complexo perispírito-corpo físico. São duas questões, a 146 e a 146A. Kardec pergunta o seguinte: existem algumas pessoas que são de opinião que o espírito tem um determinado lugar para ficar no corpo físico ou no perispírito. Essas pessoas têm razão? Kardec quer saber onde fica o nosso espírito. Porque nós estamos vendo aqui, por uma simples olhada, que ele tem uma dimensão física menor que o perispírito e menor que o corpo físico. Pois bem, no complexo celular, ou mesmo no perispírito, quando desencarnado, onde fica o espírito?
Kardec recebe dos espíritos a seguinte resposta: não tem um lugar propriamente definido para que o espírito se localize. Porém, nas pessoas de alta condição intelectual que pensam muito, ele está mais ligado à cabeça. Nas pessoas que sentem muito, principalmente sentimentos voltados ao próximo, ele fica próximo ao coração. Bom, nessa linha de raciocínio, para efeito didático, podemos brincar com a nossa imaginação. Onde é que fica o espírito nos glutões? No estômago? Nos sexólatras? No aparelho genésico? Nas fuxiqueiras? Na língua? E nos pão duro? No bolso? Não importa onde o espírito está, mas a gente depreende que aquilo que lhe é caro, como dizia Jesus, vai situá-lo numa determinada condição. Mas nós já sabemos, como Missionário da Luz, olha, já citamos esse livro aqui, não é? Missionário da Luz está em 10º lugar, numa ampla pesquisa que foi feita entre os espíritas do Brasil, há uns tempos atrás. Ele está em 10º lugar em termos de importância para o movimento espírita. Tirando, evidentemente, a obra de Kardec, quais são os 10 livros mais importantes para a doutrina espírita? Missionário da Luz é o 10º. Dos 10 livros, 7 são de Chico Xavier, a começar, em primeiro lugar, por Nosso Lar, porque desvendou o mundo espiritual para nós todos. Missionário da Luz vai trazer para nós uma informação que acho que já tivemos oportunidade de falar aqui, mas por conta de estarmos estudando este complexo, espírito, perispírito, corpo, vale a pena relembrarmos. Alexandre, o instrutor espiritual, vai dizer para nós todos que o espírito, a mente do espírito, tem uma ligação fluídico-eletromagnética com um órgão no nosso sistema nervoso central, a epífise. É o órgão, palavras dele, espiritual no corpo físico. E que esta ligação físico-espiritual entre espírito e corpo físico, algumas coisas são resultantes. Então, por exemplo, a mente do espírito, o raciocínio do espírito, a força psíquica do espírito, através da epífise, diz Alexandre, consegue ter ascendência sobre todo o seu sistema hormonal. Então, o funcionamento do meu corpo físico está sujeito à atividade mental minha. É só estudarmos um pouquinho que seja do efeito placebo, que já dá para entender, não é? Quantos de nós não têm as suas doenças curadas, achando que está tomando remédio, e em verdade são pílulas de farinha? O efeito placebo é isso. E é fato. Então nós impactamos na nossa saúde física através da epífise, ou seja, o espírito, o ser pensante, ele tem ascendência sobre o funcionamento do corpo físico. E o André Luiz vai dizer ainda que nós precisamos fazer um esforço para disciplinar o corpo físico, as células. Essa história de a carne é fraca, Kardec já dizia, a carne é fraca porque o espírito é fraco. E André Luiz vai nos dizer que nós temos um mecanismo biológico à nossa disposição para fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor. É evidente que nós não vamos conseguir nos curar de todas as enfermidades. Nós estamos no mundo material e com uma ficha kármica relativamente pesada. Mas é preciso entender que dá para impactar positivamente no funcionamento do corpo físico a partir da atividade mental. Otimismo, boa vontade, oração, perseverança no bem, e assim sucessivamente vão impactar positivamente. E é ainda através desta glândula, que diz Alexandre, que nós encontraremos forças subconscientes para vencer os nossos mais diversos desafios aqui na Terra. O que são forças subconscientes? São aquelas forças que nós temos, mas que nós não acreditamos que temos. Aliás, a gente só acredita que os outros têm, mas a gente não tem. Não, todo espírito tem. Somos todos iguais diante de Deus. Lei de igualdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Quem gera todas as coisas e todos os efeitos é o espírito, o ser pensante, que tem um perispírito
que é resultado da forma como ele pensa e que tem um corpo necessário às suas necessidades espirituais. Ora, nós não conseguimos ver naturalmente a aura das pessoas aqui na Terra. Tem pessoas que conseguem, alguns videntes ou clarividentes, mas já existe máquina para isso também, a Kirlian. Mas interessa de perto nós raciocinarmos no seguinte ponto. A nossa energia, a luminescência que nos envolve, a nossa aura, embora nós não a vejamos, os espíritos desencarnados a veem. E só de olhar na nossa coloração, eles já vão saber do que se trata, quais são as nossas viciações, as nossas tendências menos felizes. Então, a minha identidade espiritual é a luz que eu emito através da minha atividade psíquica, fundamentada nos meus valores e interesses. Jesus falou sobre isso, pelo menos em duas passagens, uma no capítulo 6 de Mateus, superficialmente, vamos dizer assim, sim, comparada com o capítulo 11 de São Lucas. Jesus vai dizer para nós o seguinte: a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Jesus está falando há 2000 anos, que a forma como a gente enxerga a vida, o mundo, as pessoas, as circunstâncias, resultará na coloração do nosso corpo. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso, mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Não são as luzes opacas ou brilhantes que Kardec ouve dos espíritos na questão 88? Sim. Sim. Jesus está dizendo que nós todos temos uma claridade, somos a luz do mundo, e que é preciso fazer brilhar essa luz, e aí ele nos cobra em sequência. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Ninguém vai acender a luz dos nossos espíritos, senão nós mesmos, através das nossas opiniões, das nossas decisões, das nossas ações. Uma coisa é consequência da outra. Uma coisa é consequência da outra. A responsabilidade é nossa. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas, disse Jesus. Nós vimos a casa espírita, a gente ouve uma palestra, tomamos o passe, saímos daqui com a nossa coloração, com a nossa aura melhorada. Aí a gente volta para a vida lá fora, e o vigiar e orar é um pouco esquecido, e amanhã, nas primeiras atividades do dia, nós já perdemos todos os benefícios da vibração que recebemos aqui, por conta da invigilância e da impermanência num nível melhor, moralmente falando, dos nossos pensamentos. A responsabilidade é nossa. Todas as respostas para os nossos espíritos, para os nossos anseios, estão no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Por isso o Espírito da Verdade vai pedir para nós, depois de falar para nós amarmos, nos instruirmos, como dissemos há pouco. Nós precisamos fazer isso, para tirar real proveito desse patrimônio que nós temos recebido da divindade maior, Deus, a divina providência, a causa primária de todas as coisas. A solução para os nossos problemas, Jesus e Kardec. Façamos opção, então, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.